Olá, minha gente, aqui é o Everton e está entrando no ar Dicas Terapêuticas. Dica terapêutica dessa quarta-feira toda especial. Vamos falar de orgasmo, um tema importante para todo mundo. Todo mundo precisa gozar, não é mesmo, minha gente? Então, tema importante para todo mundo, tá? Mas antes, você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior. Sou um psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu tenho um canal aqui no YouTube, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas. Everton, você vai falar de orgasmo. O que te deu, Everton? Esse tema é muito importante dentro de uma perspectiva de terapia transdisciplinar, dentro de uma perspectiva de psicoterapia transdisciplinar. Esse tema é muito importante. Me lembrou até uma piada que eu via muitos anos atrás, não é minha, mas ela é boa, que é assim: o cara tinha acabado de transar com a mulher, estavam deitados na cama fumando um cigarrinho politicamente incorreto, né? Nada a ver com saúde holística, mas estavam lá na cama fumando seu cigarrinho. E o cara pergunta pra menina assim: e aí, meu amor, foi bom pra você? Aquela pergunta clássica, ridícula, né? E aí a mulher respondeu: foi bom. Melhor com orgasmo, né? E aí o cara responde: que esse cara? Foi mal, eu rio das minhas próprias piadas, mesmo quando elas são sem graça. Então, olha o desconhecimento sobre orgasmo que paira até hoje, viu? Dentro de uma perspectiva transdisciplinar, a gente pode usar o recurso aí das racionalidades médicas, que nem uma matemática, né? Vamos fatorar, né? O que é fatorar, né? Vamos né, aprofundar, vamos dividir para resolver esse tema, para entender e resolver esse tema. A gente pode usar o conceito de racionalidades médicas da socióloga brasileira, doutora em Paris, Madel Terezinha Luz. Ela tem esse conceito de racionalidades médicas e ela diz o seguinte: se a gente olhar para o tempo e espaço, se a gente olhar para o tempo, para a história e para o espaço, para as diferentes culturas, a gente vai ver que a humanidade criou 4 formas de compreender isso que a gente chama de medicina. 4 racionalidades médicas, 2 ocidentais e 2 orientais. No Ocidente, a medicina vitalista e depois, posteriormente, medicina científica. No Oriente, a medicina tradicional chinesa e o Ayurveda. Ayur é medicina, Veda védica. Então, a medicina védica ou o Ayurveda. Essas são as 4 grandes racionalidades médicas, 4 grandes formas de compreender, né, isso que a gente chama de medicina, né? E interessante dizer que, em termos de paradigmas, de princípios teóricos e estruturantes, 3 dessas medicinas, a medicina vitalista, a medicina tradicional chinesa e a medicina védica, né, elas se baseiam no paradigma bioenergético. Então elas vão entender o corpo, né, além do organismo biológico, né, compreendendo toda uma estrutura energética. A medicina científica, ela se pauta no corpo, mas a gente tem um cara muito fenomenal chamado Freud. Ele está ali no contexto das ciências, lidando, né, trazendo à tona o conceito de inconsciente, um conceito que não se materializa, e naquela época a ciência era extremamente positivista, por isso que a teoria freudiana ela é dividida em 2 momentos, a primeira tópica e a segunda tópica. Na primeira tópica, Freud estava querendo que a psicanálise fosse aceita como ciência. Então ele dizia: as origens últimas do inconsciente estão no físico, estão no cérebro. Depois ele vai falar o seguinte, aí tem a obra capital dele, que é a interpretação dos sonhos. E aí ele aprofunda o conceito de inconsciente, já não está nem mais aí para a psicanálise, já estava aceita pela cátedra. Aí ele vai para o lado mais profundo, psicológico e espiritual aí da psicanálise, né? Mas o Freud, ele, limitado pela anatomia da época, a anatomia desde muito tempo, ela sabia da complexidade do órgão clitóris na mulher, desde muito tempo. Mas por conta das questões religiosas, isso ficou, né, quando foi colocado à margem, foi censurado, por assim dizer, né? E aí o Freud ele tem uma formulação, ele diz que a mulher, o orgasmo feminino,
né? O orgasmo clitoriano feminino é o orgasmo da mulher infantil e o orgasmo da mulher madura é o orgasmo que vem pela penetração. Gente, hoje a gente sabe, a gente compreende o clitóris mais profundamente e a gente sabe que todo orgasmo feminino é clitoriano, porque o clitóris é um órgão complexíssimo que envolve toda a parte ali da vulva, do canal uterino. Então todo orgasmo feminino é um orgasmo clitoriano, mesmo quando ele vem exclusivamente através da penetração. Antigamente, né, se dizia que né, os homens equivocados de uma sociedade que mais para o passado ainda era mais machista do que é hoje. A mulher não goza, quem goza é o homem. Esse tipo de coisa eu escutei. Depois eu fui crescendo, fui entendendo, né, o meu próprio corpo, o corpo feminino, eu vi que o buraco era muito mais embaixo. Né? Mas pegando aí as racionalidades médicas, como eu estava falando, essa questão freudiana, né, temos o clitóris é um órgão complexíssimo, esse papo de que a mulher não goza é coisa de homem equivocado, que não sabe fazer, que não compreende, né, o corpo feminino. Né? Aprofundando um pouquinho nas racionalidades energéticas, a gente tem, como eu falei, duas racionalidades médicas no Oriente: medicina tradicional chinesa e o Ayurveda, medicina védica. São os dois países mais populosos do mundo, não é à toa, que formularam ali formularam um conceito de sexualidade para além da nossa máquina física aqui, para além do organismo biológico. Eles têm uma compreensão energética do mundo, gente. Eles têm uma compreensão energética do mundo. E energia, eu já falei algumas vezes, né, aqui para vocês. Eu já falei algumas vezes, energia tem energia rei e energia ki. Energia ki, energia vital, né, positivo e negativo. Energia rei é tal da energia táquil, aquela que gera as energias da polaridade, que é uma energia não polarizada, tá? Inventa com essa informação aí. A medicina védica junto ali com a filosofia, com a racionalidade tibetana, né? O Tibete é um país muito interessante, está entre a China e a Índia e tinha um xamanismo local muito forte. Mas nessa mistura da perspectiva chinesa tibetana com a Índia, surge o Tantra ali. Né? O conceito do Tantra, muito importante para a gente ter uma compreensão mais profunda da sexualidade e, consequentemente, do orgasmo. Né? E a medicina chinesa também, a medicina chinesa ela formulou o taoísmo sexual, é dali que surge o taoísmo sexual, e a gente tem um autor moderno muito interessante também, que é o Mantak Chia. Também já falei aqui algumas vezes sobre ele, sobre o trabalho do Mantak Chia. Aí, gente, aí a gente, né, aí tem uma coisa que é fundamental para a gente compreender mais profundamente o sexo, a sexualidade e o ato sexual e a cura, o ato sexual e o orgasmo, desculpa. Como essas medicinas elas compreendem o corpo como a estrutura energética inerente, então o conceito de chakras, de centros de energias vem daí, né? O conceito dos nadis, dos canais de circulação energética, o conceito dos meridianos vem daí também, os conceitos dos pontos acupunturais vem daí também. Então o ser humano ele tem uma estrutura energética. Então quando a gente, né, tem uma perspectiva muito materialista da vida e vai em cima daquelas atrações mais físicas, a gente perde a profundidade da sexualidade, do sexo, e a gente perde o orgasmo. Justamente no momento em que, no Ocidente, especialmente no Ocidente, mas isso é mais abrangente, né? Você tem a instauração do patriarcado. Quando há a queda do matriarcado, com a queda do matriarcado, gente, a natureza, a mulher, o feminino e tudo o conceito feminino e a própria sexualidade foi relegado ao segundo plano, foi relegado a ser um mero instrumento de satisfação do guerreiro, do homem, né? Que no patriarcado assume o lugar principal da sociedade. Então a sexualidade ela tá ali para aplacar um desejo animal do guerreiro. Isso vai empobrecer muito a nossa percepção do sexo e da sexualidade. Isso vai favorecer a prostituição. Olha que coisa mais... Gente, que coisa mais broxante do mundo. Alguém transar com você porque você está pagando para aquela pessoa. Pelo amor de Deus, não tem tesão nenhum envolvido. Que coisa ridícula, equivocada.
Nessas sociedades, nessas culturas, nessas racionalidades que unem o conceito de energia ao sexo, você tem um resgate, né, do verdadeiro sentido, do verdadeiro conceito da sexualidade. O verdadeiro sentido da sexualidade, a sexualidade é um ato de cura, porque todo o nosso corpo é um corpo reflexológico. Né? Muita gente conhece as zonas reflexológicas totais, né? Por exemplo, a planta dos pés, já fiz uma massagem ali, né? E ali no pé você mexe no corpo como um todo, sei disso. Aqui as orelhas também, né? A gente tem as orelhas também, uma zona reflexológica total, mas o crânio também é uma zona reflexológica total. O que significa isso? Que tem ponto no crânio, nos pés, nas orelhas, nas mãos, que é uma outra zona reflexológica total, tem ponto que a gente acessando, massageando, colocando a agulha da acupuntura ali, a gente está trabalhando aquele órgão. Então isso é uma zona reflexológica, essas são zonas reflexológicas totais. Mas todo o corpo é uma zona reflexológica. Todo o corpo passam canais de energia, meridianos. Então aqui no meu braço, né, eu trabalho pulmão, eu trabalho intestino no braço, eu trabalho coração no braço. Porque o corpo ele é todo reflexológico. E aí vai. Segundo essas racionalidades, medicina chinesa, medicina ayurvédica, os genitais são as zonas mais poderosas, zonas reflexológicas mais poderosas do nosso corpo. Então aquele massageamento ali, né, dos genitais, ele é muito importante para a nossa saúde global. Mas além disso, gente, o ato sexual ele é um ato de cura. Se é uma zona reflexológica total, então aquele massageamento é um poderoso ato de cura. Então o ato sexual é um ato de cura. Mas é mais profundo ainda. Né? Se nós temos uma estrutura energética, quando a gente está no ato sexual, a gente está trocando energia. Olha a importância da gente estar buscando pessoas que têm a mesma vibração da gente. Não é o bumbum mais bonito, o cabelo mais bonito, o bíceps ou isso ou aquilo que está no jogo, não. É claro que é legal, é interessante, é tesudo ter essa afinidade estética, né? Mas o mais importante é a afinidade energética, porque a gente vai trocar de energia ali, chakra com chakra, centro de energia com centro de energia. E tem mais, todas as energias tem aquela divisão do Rei e do Ki, da energia que tem positivo e negativo, são energias que compõem o Ki. Elas têm um nível de densificação variável e a gente tem uma energia muito sutil que é a energia Rei. Essa é a energia de cura, por isso que está na palavra Rei de Reiki, que é uma técnica terapêutica que eu já falei aqui, do Shokurei, que é um símbolo do Reiki, um símbolo de cura do Reiki, mas também no Jorei, também é a mesma palavra aí dizendo a mesma coisa. Para uns, um sinônimo da palavra Deus, inclusive. O ato sexual é um ato de cura também porque expande a nossa capacidade de nos conectarmos com essa energia rei. De modo geral, e tem um detalhe, o elemento passivo ali, a mulher, né, esse é um lugar do feminino, o elemento passivo ali, ele é o elemento que vai trazer o máximo de energia rei. Então a mulher tem um papel na cura fundamental. E o homem é o potenciômetro disso, o homem que potencializa isso. E tem uma coisa, vai falando de orgasmo mais precisamente. Há uma confusão entre ejaculação e orgasmo. Isso aí dá muito papo, tá? Há uma confusão entre ejaculação e orgasmo. Se acredita que o homem goza porque ele ejacula. Quem não sabe, as mulheres também ejaculam. Para a mulher ter uma ejaculação, ela tem que estar numa continuidade do orgasmo. Ela entra no orgasmo, também dá uma baixadinha de bola se for aquele orgasmo que vai e foi. Mas ela pode permanecer no estado de orgasmo. Aí ela vai encontrar ejaculação também. E o orgasmo do homem não é ejaculação. A ejaculação é o ponto final, que aí, por isso que ele perde aquela energia ali. Na verdade, o orgasmo do homem é pré-ejaculatório. E é por isso que as técnicas tântricas e as técnicas do taoísmo sexual vão ensinar o homem a ter controle da ejaculação e aí transar até algumas vezes, exercitando aquilo tudo ali, né? Sem ejacular, porque isso vai colocando ele num estado cada vez mais de prazer, cada vez mais de bem-estar. E aí depois, quando ele tiver ejaculação, depois de alguns atos sexuais,
ele vai ter efetivamente uma liberação orgástica dele, mas o orgasmo do homem não é na ejaculação, o orgasmo do homem é pré-ejaculatório. Já ouviram falar disso, gente? Então, tem muita gente aí falando, tem muita gente boa hoje em dia. Ainda bem que a gente tem o YouTube, é muito democrático isso, né? A gente tem muitos palestrantes, eu adoro um monte de gente. No começo, quando eu comecei a fazer esses vídeos, eu não conhecia ninguém. Hoje, fazendo, eu comecei a conhecer também. Então tem muita gente boa trazendo muito conhecimento aí. Era de aquário, não era de peixe, isso era segredo, não era de aquário vira consumo de massa. Só que a gente tem que ter um trabalho de pesquisa, de conhecimento para saber o que é certo e o que não é certo. É isso, minha gente. Esse foi o papo de hoje, falando aí de sexualidade holística, falando de orgasmo. E aí, curtiu? Dá o seu like aí pra gente, compartilha esse vídeo para chegar a mais pessoas. Muito obrigado. Um beijo, obrigado.